Fala galera, eu sou a professora Edilene e hoje vamos dar início ao trabalho do bloco 6. Estamos iniciando esse trabalho através da conferência de formação da urina e hormônios. Espero que vocês se encantem, que a gente possa discutir muito sobre esse assunto. O que é que nós vamos discutir nesse conteúdo? Bom, primeiro, como a urina é formada? Qual a diferença entre secreção e excreção? Tudo que é filtrado pelos rins é excretado? Além de filtrar o sangue, que outras funções os rins desempenham? Como avaliar se os rins estão funcionando? Tá? Esse vai ser o conteúdo que a gente vai trabalhar nessa. Não podemos falar dos rins sem ressaltar o sistema urinário. A principal função do sistema urinário é auxiliar na homeostase, controlando a composição e o volume do sangue. Ele faz isso removendo e restaurando quantidades selecionadas de água e solutos. Temos 2 rins, 2 ureteres, uma bexiga urinária e uma única uretra, compondo esse sistema. Então, a partir daqui, a gente pode ver o seguinte, que os rins, eles fazem filtração, reabsorção e secreção no intuito de manter essa homeostasia, né? Com isso, com essas etapas, eles vão executar o quê? A regulação da pressão arterial, onde eles auxiliam a regular a pressão arterial secretando a enzima renina, que ativa a via renina-angiotensina-aldosterona. E isso resulta no aumento da pressão arterial, mas também executa essa atividade aumentando a excreção de sódio. A conservação de nutrientes no controle dessa osmolaridade faz com que elementos necessários para a nossa homeostasia sejam reabsorvidos para que não se percam na urina. A regulação do volume de água corporal nos permite o controle, a realização do controle da homeostasia, o controle da osmolaridade. Ou seja, o corpo não nos permite perder água na urina se delas temos falta na circulação. Ou o contrário, quando temos muita água no corpo, ele vai aumentar o processo de diurese para que essa água acumulada não altere a osmolaridade, para que essa água acumulada não altere na pressão arterial. Temos também a síntese de glicose no jejum prolongado. Aprendemos por toda a nossa vida que a glicose era formada no fígado, era armazenada em glicogênio e estava lá no fígado ou no músculo. Pois bem, os rins em jejum prolongado executam também esse papel, né, através da obtenção de glicose, através de aminoácidos. Então, esse processo é chamado de gliconeogênese, ou seja, a obtenção de glicose de um outro produto que não seja carboidrato. Temos também a excreção dos produtos de degradação. Que produtos de degradação são esses? Né? Para a manutenção desse equilíbrio, até medicamentos que a gente toma, eles não podem ficar no nosso corpo de forma a causar uma intoxicação. Então, depois de ser metabolizado pelo fígado, esses metabólitos são excretados, né, pela urina. Temos hormônios, temos os produtos de metabolização de proteínas, né, de aminoácidos, de ácidos nucleicos. Todos os elementos que não devem ficar no nosso corpo, eles são excretados para evitar esse desequilíbrio e assim causando uma homeostasia. O rim também complementando, ele faz um equilíbrio do pH, ou seja, o pH do nosso corpo é 7,4. Né? O nosso pH plasmático é 7,4. Com isso, ele impede que tenhamos uma acidez, né? Uma acidose metabólica ou uma alcalose quando o pH ficar mais básico. Né? Com isso, evita alterações como coma, ações como a excitabilidade do sistema nervoso central.
Vocês sabiam que os rins apresentam funções endócrinas também? Ah, tá, pois vamos falar sobre isso agora. O rim tem uma capacidade endócrina extremamente importante. O rim produz uma enzima chamada de renina na mácula densa. Ela vai dar origem, na sua liberação, o papel dela é regular a pressão arterial, então ela vai dar origem à formação de um hormônio chamado de angiotensina 2. A angiotensina 2 é que realmente executa a regulação da pressão arterial. Mas sem renina, nada disso aconteceria, tá? Então a renina é produzida na mácula densa, que nós vamos apresentar ao longo dessa conferência, e tem esse papel na homeostasia, no controle da pressão arterial. Já a eritropoetina é um hormônio de regulação da produção de hemácias ou eritrócitos. Sua liberação se dá em maior quantidade sempre que o nosso corpo percebe uma baixa concentração de oxigênio, ou seja, quando a gente estiver viajando em lugares com grandes altitudes, né, essa sensação de baixa concentração de oxigênio já vai permitir essa liberação de eritropoetina. Calcitriol, também conhecido como vitamina D, D3, tá? Vitamina D, gente, é um hormônio. Ela é um hormônio porque ela é formulada a partir do colesterol. Mas isso só foi descoberto na década de 70, quando os estudos evoluíram. Mas aí a nomenclatura já estava classificada e é sem jeito mudar. Qual o papel da vitamina D? Ele regula o cálcio no sangue. Só isso, Edilene? Não. O cálcio, a vitamina D, ele executa também o quê? Ele aumenta o sistema imune, ele atua na relação imunológica, ele atua como protetor dos vasos, né, no sistema cardiovascular, e ela atua como um melhor condutor neuronal, ou seja, ele previne das depressões. Né? Mas, de fato, o rim ativa essa vitamina. Né? Esse elemento pré-vitamina, ele vai estar na nossa pele e vai ser ativado pelos raios ultravioleta, tá? Detalhe, galera, raios UVB, aquele de 11 até 14, 15 horas, certo? Bom, antes de começar, precisamos nos localizar, precisamos saber onde é que esse rim está situado, né? Como é que é a sua formação anatômica, quais são as suas estruturas. Então, vamos lá? Bom, na apresentação da nossa anatomia, a gente pode ver por essa figura que nós temos órgãos pareados, um do lado direito, um do lado esquerdo. Tá? Acima dos rins, nós temos a glândula suprarrenal, e a gente pode dizer o quê? Eles têm uma característica avermelhada na forma de um grão de feijão. Eles situam logo acima da cintura, contra a parede posterior da cavidade abdominal. Uma vez que eles estão fora do revestimento peritoneal, da cavidade abdominal, sua posição anatômica é descrita como retroperitoneal. Outras estruturas retroperitoneais são os ureteres e as glândulas suprarrenais. Os rins são parcialmente protegidos pelo 11º e 12º pares de costela. O rim direito, como a gente pode perceber nessa figura, é levemente mais baixo do que o rim esquerdo. Isso devido à ocupação do fígado ser maior nessa área do lado direito. Próximo ao centro, na margem medial côncava, há uma depressão denominada de hilo renal, como vocês veem o nome aí na figura, através do qual o ureter deixa o rim e os vasos sanguíneos e linfáticos e nervos entram e saem desse sistema. Cada rim é recoberto por uma cápsula fibrosa, uma membrana lisa, transparente, que serve como uma barreira contra traumas e contra infecções. Uma massa de tecido adiposo circunda essa cápsula renal e protege o rim junto com uma camada fina de tecido conjuntivo denso. A parte externa do rim, já conhecida como córtex, e temos também essa parte mais interna, essa parte
uma região marrom avermelhada chamada de medula renal. Dentro da medula renal, há 8 a 18 estruturas triangulares chamadas de pirâmides renais. As bases das pirâmides estão voltadas para o córtex e as pontas, denominadas papilas renais, estão voltadas para o centro do rim. O córtex renal se estende nas áreas entre pirâmides renais para formar as colunas renais. A porção funcionante de cada rim, ou seja, a porção funcional, são unidades microscópicas chamadas de néfron. Cada rim possui em torno de 1 milhão de néfron. A urina é formada por esses néfrons e drenam nos ductos coletores e então nos ductos papilares maiores. Junto ao hilo renal, há uma bolsa cavitária chamada de pelve renal. A margem da pelve renal tem extensões em forma de copo, chamada de cálices. Que a gente conhece muito na fisiologia como cálices renais, porque tem uma forma de cálice, e são denominados em cálices maiores e cálices menores. Cada cálice renal menor coleta a urina dos dutos papilares nas pirâmides e as transporta para os cálices renais maiores, onde drenam para a pelve renal, saindo assim através do ureter. Falando em vasos, a gente tem aqui uma demonstração de como os néfros, já que nós temos estruturas funcionais microscópicas, né, que são em torno de 1 milhão, elas estão apresentadas aqui, ali acima na figura, nós temos uma ampliação desse néfron, e aí a gente vê assim, como é que esse rim recebe o sangue? Que vasos são esses? Como nós já estudamos na unidade passada, os rins recebem um alto débito cardíaco, ou seja, eu tenho uma fração grande de sangue que vem do coração, em torno de 25%, e chega nessa artéria renal, que vai ser redistribuída ao longo desse segmento. Redistribuídas em artérias chamadas de segmentares, interlobulares, arqueadas, até chegar nas arteríolas aferentes, que é essa arteríola que dá entrada dentro de um néfron. Em seguida, esse sangue percorre os capilares glomerulares, que é esse enovelado dentro do néfron. Em seguida, o sangue sai por uma arteríola eferente, né, e passeia pelos capilares peritubulares até retornar para as veias interlobulares, veias arqueadas, veia renal, onde se direciona de novo para a grande circulação e, através da veia cava inferior, atinge o coração. Quem são esses néfros? Os néfros, eles podem ser divididos em duas estruturas: o corpúsculo renal, que faz parte do corpúsculo renal, os capilares glomerulares e a cápsula de Bowman, e os túbulos renais, que são aqui apresentados como túbulo contorcido proximal, porque está próximo à cápsula de Bowman, alça de Henle, a que desce a gente chama de descendente, a que sobe ascendente, e mais em cima a gente tem uma ascendente espessa. E temos o túbulo contorcido distal e túbulo coletor. Então, esse sistema, ele vai ter particularidades, né, ao longo desse néfron, esses túbulos. A gente vai ter células especializadas, onde a gente vai perceber que determinados locais permitem a reabsorção de determinados produtos. Determinados locais eu vou ter maior reabsorção de água que outros. Mas no final de tudo, só vai sair ali na urina, nessa seta amarela lá embaixo, o que a gente chama de excreção. Aquilo que não foi reabsorvido, mas que foi secretado para poder sair, né, do sistema, sair do nosso corpo. Quanto à localização do néfron, vamos relembrar um pouco dessa divisão da porção no rim.
Um corte transversal dos rins mostra que no seu interior está arranjado duas camadas, uma camada mais externa, chamada de córtex, e uma mais interna, chamada de medula. Os néfros, eles estão localizados exatamente nessas porções, sendo que aproximadamente 80% dos nossos néfros estão quase que completamente incluídos no interior do córtex e são chamados de néfros corticais, mas os demais estão profundamente mergulhados dentro da medula. São néfros justamedulares. O néfro, ele é a unidade funcional do rim, existindo aproximadamente 1 milhão em cada rim. Essa unidade funcional é uma pequena estrutura que possui todas as funções de um órgão. Cada néfro possui elementos vasculares, os vasos sanguíneos do néfro e elementos tubulares. Apresentado para vocês uma estrutura bem simplificada, onde visa mostrar a filtração glomerular, a reabsorção tubular e a secreção tubular. Então, de antemão, a gente já percebe ali no começo a entrada de arteríolas aferentes, capilares glomerulares ao centro e arteríola eferente saindo, dando sequência aos capilares peritubulares, que margeiam todo o néfron. Nós dividimos o néfron em duas porções, né? Que é o corpúsculo renal, que faz parte dos capilares glomerulares, e a cápsula glomerular, que é a cápsula de Bowman. E temos os túbulos renais. Nesse processo, a gente percebe que a filtração. O que é a filtração? Todo líquido ou substâncias de pequeno tamanho que atravessam as membranas dos vasos e atingem os túbulos renais, apresentada para vocês em 1. Em 2, a gente vai observar um processo ilustrado aqui, chamado de reabsorção. O que é reabsorver? Substâncias que foram filtradas, mas que não devem ser excretadas na urina, exemplo, glicose, ela será totalmente reabsorvida. Algumas substâncias vão ser reabsorvidas 50%, vai depender da característica e a necessidade corporal de cada um dos seus transportadores. No 3, a gente visualiza um processo chamado de secreção tubular. O que é a secreção tubular? Substâncias que passaram no sangue, ali na arteríola aferente, entraram nos capilares glomerulares, mas que não puderam ser filtradas, que não tinham características moleculares para que passassem nessa membrana. Então, essas moléculas continuam na arteríola eferente, vão para os capilares peritubulares, né? Mas por transporte de membrana, elas vão voltar, elas vão sair do sangue e vão para os túbulos renais para que possam ser eliminadas. E aí, gente, vocês sabiam que os nossos néfros filtram 180 litros de plasma por dia? Mas se nós urinamos pelo menos 2 litros por dia, para onde é que vai o restante do filtrado? Vocês já pensaram nisso? Óbvio, né, gente? Vocês já devem ter sacado que essa quantidade de líquido foi reabsorvida. Então, vamos ver adiante todos os detalhes desse processo. Para que seja melhor compreendido como é que é feita essa seletividade, nós temos que entender as barreiras de filtração. Nessa primeira camada, chamada aqui em 1 de fenestração, seja da célula endotelial, nós temos o endotélio capilar. São capilares fenestrados com poros grandes que permitem que a maioria dos componentes do plasma sejam filtrados. Contudo, não permitem que células sanguíneas saiam do capilar, assim como proteínas também não passam. A segunda barreira, né, chamada aqui de lâmina basal do glomérulo, ela é formada por matriz extracelular, chamada lâmina basal. Separa o endotélio capilar da camada epitelial da cápsula basal. Já na terceira, membrana da fenda entre os pedicelos, a gente tem o próprio epitélio da cápsula de Bowman. A parte do epitélio da cápsula que envolve cada capilar é formada por células especializadas, chamadas de podócitos,
apresentados ali em cima, ó. Podócito é a camada visceral da cápsula glomerular. E esse podócito, essa palavra, realmente a origem vem de pé, pelo aspecto que algumas células apresentavam. Possui uma extensão citoplasmática longa, similar a dedos, que se estendem. São dedos adjacentes, ou pedicelos. E envolvem os capilares, ou os pedicelos, que se entrelaçam e formam a abertura de filtração. Assim, determina apenas que proteínas de tamanho médio sejam impedidas de passar, tá? Então, só proteínas de baixo tamanho vão conseguir atravessar durante esse percurso. Gente, a filtração ocorre por causa de pressões hidrostáticas nos capilares. Então, nessa figura, a gente observa um processo de filtração, a gente observa aqui a pressão hidrostática do sangue, ou seja, a pressão do líquido, chegando a 55 milímetros de mercúrio e vai atravessar aqui os capilares glomerulares. Nós temos também a pressão da proteína, que é a pressão chamada de pressão coloide osmótica, tá? Por que proteína, professora? Por que não pode ser outro soluto? Porque observou-se que era o único capaz de gerar uma pressão suficiente a ser considerada, causando uma oposição nessa pressão hidrostática. Logo, a pressão hidrostática, ela deseja passar, atravessar o líquido, deseja ser filtrado, deseja chegar no túbulo contorcido proximal. Mas a proteína, a pressão coloide osmótica, que é de 30 milímetros de mercúrio, é uma força que vai impedir que essa força de 55 milímetros de mercúrio atravesse. E a gente tem uma outra força chamada de pressão hidrostática capsular, ou seja, pressão dos líquidos na cápsula de Bowman. Tá? Então, essa força pequena é de 15 milímetros de mercúrio, mas também vai ser uma força que vai se unir a esses 30 milímetros de mercúrio para impedir que o líquido passe, ou seja, que a filtração seja uma filtração excessiva, acentuada. Então, a gente tem aqui nessa formulinha a pressão efetiva de filtração. Então, a gente vê que a pressão hidrostática glomerular de 55 milímetros de mercúrio, ela deseja passar, ela é uma força de filtração. Porém, eu tenho duas oposições, a pressão hidrostática a pressão hidrostática da cápsula de Bowman e a pressão coloide osmótica. Essas duas forças, como elas são de oposição, elas são forças de absorção. Por isso que elas diminuem, né? Na realidade, elas gostariam de puxar o líquido para dentro da cápsula. Só que aí a gente tem o quê? Qual é a força resultante? 55 menos 15 menos 30, menos por quê? Porque é uma força de absorção. Vai me dar uma resultante de 10 milímetros de mercúrio. Logo, aquela filtração que seria excessiva, se fosse somente de 55 milímetros de mercúrio, sem ter uma oposição, ela se resumiu em uma força menor de 10 milímetros de mercúrio, tá certo? Então, isso gera um equilíbrio muito grande. À medida que esse líquido vai passando para o túbulo contorcido proximal, a concentração de proteína dentro do capilar glomerular faz com que a pressão coloide osmótica se torne maior e isso vai aumentar a oposição de filtragem, ou seja, vai diminuir a filtração glomerular. Agora, vamos deixar claro, gente, quando a gente fala de eu tenho força de absorção, ela vai impedir que a filtração seja excessiva, mas no glomérulo eu não tenho reabsorção. Reabsorção nós só vamos ter nos túbulos renais, como vamos mostrar a seguir. Aprendemos que no conteúdo do filtrado glomerular, algumas substâncias são acrescentadas, outras vão ser retiradas. Mas como é que isso acontece, tá? Então, ao longo da passagem desse filtrado, algumas substâncias virão, um processo chamado de secreção, e outras sairão do filtrado,
um processo chamado de reabsorção. Como é que acontece? Bom, aqui a gente vê um néfro bem didaticamente apresentado, com suas arteríolas, seu fluxo sanguíneo, arteríola aferente aferente, capilares glomerulares, a filtração, que nós já aprendemos que ocorre no glomérulo, né? E aqui a gente vê R em verde, representando reabsorção, e S de secreção. Então, a gente vai perceber aqui que reabsorção a gente vai encontrar em todos os locais do néfro. No túbulo contornado proximal, na alça de Henle descendente e ascendente, no túbulo distal e no túbulo coletor. Porém, secreção já não é da mesma forma. Nós não temos secreção na alça de Henle, só temos secreção nos túbulos proximais, distais e túbulos coletores, correto? E aí, o que não for reabsorvido, for secretado, gente, chega no processo final, vai para a bexiga, para o meio externo, que é o que a gente chama de excreção. Continuidade, o processo de formação da urina. Então, o que é a formação da urina? O que é que a urina é? Esse resultante para ser excretado. Todo produto que foi filtrado, menos o que foi reabsorvido, mais o que foi secretado, tá? E aí a gente vai ter o quê? Urina, seja quantidade excretada de soluto, excreção, saída, tá? Lembrando sempre que nos capilares glomerulares é que ocorre a filtração. E essa filtração é de suma importância, é bem determinante, as pressões hidrostáticas. Pressão hidrostática dentro do vaso, né? Pressão hidrostática do sangue. Pressão hidrostática na cápsula de Bowman, bem menor, mas ela é importante para manter essa filtração. E a pressão coloidosmótica. Você sabia que a composição do filtrado glomerular é semelhante à composição do plasma? Excetuando-se a presença de proteínas e hemácias, que nós já falamos anteriormente, tá? Então, se você encontrou uma urina espumante, né, uma urina que tem células sanguíneas, gente, procura um médico com urgência, tá? A especialidade de um nefrologista, para entender qual o problema desse grande órgão. Mas, quais são os principais componentes do filtrado? E aí a gente poderia fazer um estudo aí daquela primeira porção. Seria o quê? Os túbulos contornados proximal. Túbulo contornado proximal, a gente vai encontrar uma grande quantidade de água, íons, né? Exemplo, sódio, cloro, potássio, cálcio, magnésio e etc. Glicose, aminoácidos, vitaminas, ureia, creatinina. A creatinina é um marcador da função renal. A creatinina é um metabólito da creatina, que quando excretada, ela funciona como excelente marcador, porque é barata, está no nosso corpo, não tem nenhum problema. Então, ela pode, pela dosagem da creatinina, dizer se o nosso rim está funcionando bem ou não. E temos um marcador exógeno, que é a inulina. Ele é o perfeito. Por que ele é perfeito? Porque ele não é um metabólito, a creatinina é metabólito, né? A inulina não é reabsorvida e não é secretada. Logo, se eu dou 50 miligramas de inulina na veia, eu vou encontrar 50 miligramas de inulina na urina. E a gente tem que perceber isso em 24 horas, tá? Mas por ser caro, por não ser prático, a creatinina, ela exerce esse papel com muito bom indicador médico para função renal. Bom, e o que acontece no túbulo contornado proximal? Tá? O túbulo contornado proximal, ele é responsável pela grande quantidade de reabsorção, né, do produto filtrado. Então, ele tem uma alta capacidade de transporte, grande área de superfície com bordas de escova, que isso facilita muito a movimentação. Nesse local, a gente tem grande absorção de sais, como sódio, cloro, potássio, grande quantidade de água, glicose, aminoácidos e vitaminas. Secreção de hidrogênio, uratos e sais, tá? Então, lembre-se sempre disso. O grande percentual de reabsorção acontecida
no néfron acontece no túbulo contorcido proximal. Já nas alças de Henle, né, a alça de Henle ela é dividida em alça de Henle descendente, alça de Henle ascendente. No ramo descendente, esse abaixo, nós vamos ter uma grande reabsorção de água. Professora, tem sais? Tem, mas muito pouca quantidade, que a gente não está levando nem em consideração. Baixa quantidade de sódio, mas grande quantidade aí é de água. Como é que é feito esse transporte de água? Por osmose. Já no ramo ascendente, o ramo ascendente não existe reabsorção de água, só reabsorção de soluto, sódio, potássio, cloro. Então, essa porção ascendente é chamada de porção diluidora. Por quê? Porque se grande quantidade de soluto foi reabsorvido nesse setor, obviamente, no concentrado, no filtrado, a gente vai ter um grande concentrado de água, uma grande concentração de água, ok? Já que ela tem essa seletividade. Secreção, observem que não ocorre no túbulo, nas alças de Henle, nem ascendente, nem na descendente, nem nas finas e nem na grossa, como mostrado mais acima. No túbulo distal, a gente vai observar o quê? Reabsorções, a gente vai ter um ajuste final, né? Antes de chegar no duto coletor, da reabsorção de sódio, e aqui a gente determina é muito determinada pela ação da aldosterona, que é um hormônio produzido na glândula suprarrenal. Temos também uma ação na porção mais final desse túbulo distal, uma ação do hormônio chamado de antidiurético, né, um hormônio hipofisário, né, hipotalâmico hipofisário, que aumenta o quê? A reabsorção de água. Tá? Então, aqui nessa porção, a gente tem a função de alguns hormônios que fazem que o ajuste de secreção, né, ou de reabsorção de determinados íons, como cálcio, magnésio. E temos também a secreção. Secreção de quê? De metabólitos, de medicamentos, de ácidos úricos. Bom, e por fim nós temos o duto coletor. Ou seja, quem passou pelo túbulo contorcido proximal, alça de Henle, túbulo distal, não foi reabsorvido, nós temos aqui no duto coletor a ação de ajuste final, onde a gente tem a ação da aldosterona, um hormônio lá vindo da suprarrenal, que induz essa reabsorção de sódio, controle homeostático, controle fisiológico desse sódio plasmático, da água, através do hormônio antidiurético, também conhecido como vasopressina, porque ele também é um hormônio que faz controle da pressão arterial. E temos a secreção de alguns íons, como potássio, hidrogênio, bicarbonato, onde se faz o controle do pH sanguíneo. Gente, só lembrando, vamos lembrar aqui, o pH plasmático é 7,4. Para que esse pH plasmático se mantenha fisiológico, é preciso que mais hidrogênio seja excretado na urina. Se nós formos olhar a urina normal, ela vai estar sempre com pH em torno de 5, 6, ou seja, bem mais ácido, por causa da excreta de hidrogênios em ácidos fixos, ok? Então, chegamos na última porção e nessa última porção a gente tem um ajuste já homeostático de todo esse processo fisiológico que vem acontecendo ao longo, né? Bom, temos aqui agora a apresentação do néfron quando tem a ação do ADH e sem ação do ADH. Tá? No primeiro caso, gente, vamos imaginar, a gente tem uma osmolaridade passando aqui no filtrado. Osmolaridade 300, 300, 120, 110, essa numeração que vocês estão vendo aqui, tá? Quando não tem ADH, lembra que a gente disse que o hormônio antidiurético tem uma ação lá no túbulo distal, no final do túbulo distal e no túbulo coletor. Para quê? Para promover a reabsorção de água. Com isso, a gente vai ter um controle de osmolaridade.
A osmolaridade sanguínea é em torno de 300 miliosme por litro. A osmolaridade da urina fica em torno, fisiologicamente, em torno de 450 miliosme por litro, tá? Porém, nesse caso, não existe o hormônio antidiurético, por algum problema. O paciente talvez tenha uma diabetes insípidos, ou seja, esse líquido excretado, essa urina, ela se compara à água. Tanto que, olha aqui a quantidade de soluto presente, 75 miliosmes. Gente, isso é muito pouco. A gente coloca num copo, você jura que é água e passa batido, tá? Ou seja, nessa situação, nessa patologia, o rim não tem capacidade de concentrar urina, tá? Como é que é tratado, Edilene? É tratado através do uso do hormônio antidiurético. Ele é um hormônio nasal. Na outra situação, tá? Eu falei para vocês que o hormônio, a nossa urina, a capacidade de concentração fisiológica é em torno de 450 miliosme, né? E aqui a gente percebe 1.200. O que é que significa? Que essa pessoa não está tomando água. Se ela não está tomando água, o que é que vai acontecer, gente? Eu vou ter um aumento da osmolaridade plasmática. Para que isso não aconteça, para que não altere fisiologicamente a nossa homeostasia, o hormônio antidiurético vai ser liberado em maior quantidade para aumentar ainda mais a reabsorção de água para que ocorra o equilíbrio. Moral da história, temos uma urina lá no final com 1.200 miliosme, ou seja, extremamente concentrada, extremamente cheia de soluto e com pouca água, tá? Isso pode levar a problema? Claro, né? Então, cuidado aí, vamos tomar água, a gente precisa ter esse controle para manter essa osmolaridade. Quando é que a gente percebe uma osmolaridade aumentada na urina? Aumentada ou diminuída? Tá? Diminuída não como tem o slide do 100ADH, mas a gente percebe isso aqui quando a urina está mais clara, a coloração fisiológica da urina, a coloração normal é um amarelo claro, aquele amarelo cítrico, tá? Quando ela está muito amarelada e principalmente quando tem pouca quantidade de líquido, a gente já pode deduzir o quê? Grande quantidade de soluto nessa urina, ou seja, ela tem uma osmolaridade alta. Isso significa que para preservar a água do meu corpo, o meu sistema nervoso, né, o hipotálamo, a hipófise, vai estar liberando mais o hormônio ADH ou vasopressina. Entendido, pessoal? Como é que o corpo regula essa concentração de água no corpo? Obviamente, uma pessoa está aqui no meio do sol, ela vai estar suando pra caramba, né? Ela está sem tomar água. E aí vai acontecer o quê? Perder o líquido, eu vou ter um aumento da osmolaridade do sangue. Eu vou ter mais soluto. Lembram que a gente já falou isso no CDP-1? Falamos de osmolaridade. E aí, o que vai acontecer com isso? Para que ela não perca mais essa água, eu vou ter um aumento da produção do ADH, porque os receptores hipotalâmicos, eles estão determinando, eles vão identificar essa osmolaridade e faz com que a hipófise posterior libere ADH, né, que vai para a corrente sanguínea, que vai atuar no rim e vai aumentar a reabsorção de água lá no túbulo distal e túbulo coletor, certo? Então, o hormônio ADH é um hormônio antidiurético, tá? Ele vai fazer isso para quê? Aumentar o volume de sangue e tentar diminuir essa pressão osmótica. Bom, nessa situação, a gente vai ver como ocorre a estimulação e a inibição do ADH. O indivíduo, quando ele está suando muito, ele está debaixo do sol e ele não bebe água, né? Ele vai ter um aumento da osmolaridade. Esse aumento da osmolaridade vai acontecer o quê? Vai levar o estímulo através dos receptores, dos osmoreceptores, e estimular o hipotálamo, né, a liberar o ADH,
que vai estar armazenado aqui na hipófise, e esse ADH liberado vai atuar no final do túbulo distal e no túbulo coletor, para aumentar essa reabsorção de água, tá? Porém, quando eu tenho o quê? Isso aqui é sinalizado pelo aumento da osmolaridade, tá? Quando o indivíduo já bebe muita água, tá? Essa tentativa aqui do corpo é esse aumento dessa reabsorção de água para tentar diminuir um pouco essa osmolaridade. Mas quando o indivíduo bebe água, né, ele vai estar o quê? Inibindo a produção do ADH, porque naturalmente ele já vai sinalizar uma diminuição dessa osmolaridade. E aí vai ocorrer o quê? Aquela filtração normal. Bom, em determinadas doenças, como na insuficiência renal, os rins não estão funcionando como deveriam, podendo comprometer a filtração, a reabsorção, a secreção de substâncias e, assim, comprometer aquelas funções que nós já discorremos no começo. E como avaliarmos essa função renal? Como avaliar o funcionamento dos rins? Né? Através do clearance de inulina. O que é clearance? Gente, é uma depuração. Quanto que eu vou encontrar na urina em 24 horas aquela substância? A inulina ela é uma substância perfeita como marcador da função renal. Por quê? Porque ela não é um metabólito, ela é filtrada, não é reabsorvida e não é secretada. Então, ela é dada e observada a sua excreção em 24 horas. Observe aqui pela figura que nada foi reabsorvido e que nada foi secretado. Né? Então, em 24 horas se sabe qual é a taxa de filtração glomerular, tá? Então, o marcador, ó, perfeito, porém ele é um marcador não biológico, ele é um marcador exógeno, ele não é produzido no nosso corpo, que tornaria caro. Então, o que é que a medicina utiliza? A creatinina. Acho que vocês já viram muito em alguns exames por aí, clearance de creatinina, dosagem de creatinina. Né? A creatinina, ela não é perfeita, apesar de produzida pelo nosso corpo, porque ela é um metabólito da creatina. E a creatinina é filtrada, não é reabsorvida, mas ela é secretada. Por isso que ela não é tão perfeita. Mas ela continua sendo um excelente marcador. Então, quando é pedido um clearance de creatinina e se observa uma creatinina alta, né, o médico consegue já visualizar a partir desse dado que o rim não está funcionando muito bem. E aí ele vai fazer os exames preliminares para identificar qual o real problema dessa falha renal. Fazer também um clearance de glicose. O que é um clearance de glicose? Quanto de glicose sai na urina? Zero. Porque toda a glicose que chega nos capilares glomerulares, ela é filtrada, tá? Mas se a gente for fazer um exame na urina, não vai ter glicose na urina. Por quê? A glicose, ela é 100% reabsorvida lá no túbulo contorcido proximal, certo? Só a glicose, professora? Não, glicose, aminoácidos, algumas vitaminas vão ser 100% reabsorvidas, tá? Então, a depuração quando eu vou fazer a depuração, fazer a identificação em 24 horas, eu não vou encontrar glicose nessa excreção. Entretanto, em pacientes diabéticos, é possível se observar a presença de glicose na urina. Por quê? Gente, o paciente diabético, ele vai ter uma carga muito maior de açúcar no sangue. E nós aprendemos lá no CDP-1, quando foi feita a conferência de transportes de membrana, que para o transporte de glicose nos túbulos renais, para que ela volte para o sangue, ou seja, para os capilares peritubulares, depende de transportadores. Nesse caso específico do diabético, como ele tem uma carga muito alta de glicose, vai ocorrer uma saturação desses transportadores. E, obviamente, vai permanecer muita glicose no filtrado
Isso vai gerar um gradiente osmótico muito grande, que vai puxar muita água, certo? Por isso que todo paciente diabético, além de ser encontrado açúcar na urina, ele vai urinar grandes volumes, ele vai ter um grande volume de urina, sempre, porque mais água ele vai perder por esse gradiente osmótico, entendido? Enfim, a urina foi formada, mas como é que ela é excretada, tá? Existe diferença entre secreção e excreção? Gente, isso é interessante porque existe muita confusão. Às vezes, alunos em prova vão falar de secreção e falam em excreção, tá? Então, vamos fazer esse diferencial aqui. Secretar significa sair dos capilares peritubulares de volta para os túbulos renais, tá certo? Pode ser que em outro local dos túbulos renais essa mesma substância seja reabsorvida. Já a excreção, não. Excreção é sair do corpo, ou seja, formou o filtrado, formou a urina, ureteres, bexiga e aí uretra, gente. Tchau. Excreção só se fala em saída de urina. Bom, sobre a função endócrina renal, a gente vai ressaltar aqui e especificar alguns hormônios. E vamos começar pela renina. A renina ela tem a função de regular a pressão arterial. Então, ela vai nos regulando a pressão normal, sem permitir que ela caia, tá? Só se ela estiver desequilibrada, ela vai gerar uma hipertensão, tá? Mas no rim normal, a renina, ela funciona fisiologicamente para manter os nossos níveis de pressão normal. Então, como é que acontece a formação dessa renina, tá? Então, a gente tem o quê? A gente tem quando existe um aumento da taxa de filtração glomerular, esse material, essa pressão, ela é percebida pela mácula densa no aparelho justaglomerular, que libera renina. Essa renina vai para o plasma, óbvio, né? No plasma, ela vai encontrar um hormônio, na realidade, um pré-hormônio. É uma macromolécula, tá? Cheia de polipeptídeos, ela vai ser quebrada, chamada de angiotensinogênio. Que esse angiotensinogênio é produzido no fígado, tá? Então, atuando sobre o angiotensinogênio, vai ocorrer a formação da angiotensina 1. Angiotensina 1, galera, não tem efeito biológico. Ela depende de uma enzima que é produzida nos pulmões. Lembre-se, a gente coloca esse pulmão aí só para dizer que ela é produzida. Não é que a reação é no pulmão. Essa reação ela acontece no plasma, mas a ECA, enzima conversora de angiotensina, ela é formada nos pulmões, tá? Vai agir nessa angiotensina 1, formar uma angiotensina 2. Essa angiotensina 2, tá, que é o hormônio propriamente dito, um hormônio vasoconstrictor, ele tem uma ação no vaso, uma ação muito mais potente do que da própria adrenalina, ela também tem ação na suprarrenal. Ela, lá na suprarrenal, ela induz a liberação de aldosterona, que aumenta aquela retenção de sal lá no túbulo distal, como foi apresentado anteriormente. Então, nós temos duas ações: a de vasoconstricção nos vasos sanguíneos e a retenção de sódio. Isso vai determinar o quê? Um aumento da pressão arterial, mantendo essa nossa pressão arterial mais constante, tá? Não estamos falando de falhas, ok? Nós estamos falando de regulação de pressão arterial, que ela vai ficar no nível normal. A eritropoetina, ela regula a produção dos eritrócitos. Essa secreção de eritropoetina, ela vai se dar enormemente em estados de hipóxia, ou seja, quando nós temos baixa concentração de oxigênio no sangue. Quando é que isso vai acontecer? A gente está treinando, aí tem aquela necessidade de oxigênio maior, então você está subindo a serra, né, trabalhando em altas altitudes. Mas normalmente ela é liberada lá dos rins para acelerar o amadurecimento
né, nesse processo de formação das hemácias. Bom, mais um pouco sobre a função endócrina, nós temos a ativação da vitamina D. Já é sabido que a vitamina D, ela é encontrada na forma de 7-hidrocolesterol na pele. Essa vitamina, ela é modificada em colecalciferol pela ação dos raios UVB, chega na corrente sanguínea, passa pelo fígado, onde ocorre o ganho de uma hidroxila, formando o calcidiol, ou seja, mas ela ainda não está na forma ativa, ela está na forma pré-ativa. Ela precisa dos rins para que ocorra uma reação, mais uma hidroxilação, e aí temos o calcitriol, ou a 1,25 de hidroxivitamina D. Essa vitamina ela é importante para quê? Ela aumenta os níveis de cálcio no sangue, tá? E aí ela é importante lá no intestino, na sua ação no intestino. Ela aumenta a absorção como um transportador de cálcio para o sangue, e isso ajuda muito no metabolismo ósseo. Mas a gente sabe hoje em dia que tem outros papéis importantes para a vitamina D, inclusive o quê? Aumento da imunidade, proteção dos vasos sanguíneos, protegendo contra ataques cardíacos. Ela tem uma ação de facilitar a condução neuronal, tanto que é muito usado como suplemento nos tratamentos de depressão. Então, a gente tem um arsenal de funções para essa vitamina D. Então, vamos fazer um resuminho. Produz renina, controla a pressão. O rim produz eritropoietina, que controla o amadurecimento das células sanguíneas. O rim produz vitamina D, que controla, além dessas outras funções, o metabolismo ósseo. Tá? Então, um paciente com insuficiência renal, obviamente, se o rim não está funcionando muito bem, a gente pode esperar que ele apresente o quê? Uma osteoporose, por falta de vitamina D. Ele pode ter um quadro depressivo, porque o rim não vai estar funcionando o suficiente também para fazer essa ativação da vitamina D, a questão do sistema imunológico. Esse paciente pode ter uma anemia pela baixa produção de eritropoietina e ele pode ter uma desregulação da pressão arterial, vindo a ter um aumento dessa pressão arterial. Entendido? Finalizar, gente, é importante a gente ressaltar que tem alguns hormônios que nós falamos aqui, mas que eles não são produzidos nos rins. Eles têm ação nos rins. Entre eles temos o ADH, também conhecido como vasopressina, que é produzido na neurohipófise, que atua nos túbulos renais, né? Túbulo distal e túbulo coletor, para controle da osmolaridade. Temos a aldosterona, vindo da suprarrenal, que é produzida, que tem um ajuste lá no túbulo distal para fazer o controle de sódio, tá? Para que ninguém confunda. Hormônios produzidos nos rins e hormônios com ação nos rins. Entendido? Acho que está na hora de parar. Espero que vocês tenham gostado, que tenham se estimulado a estudar o renal e ver como é interessante navegar nessa área da fisiologia, beleza? Um abraço e até as dúvidas no nosso CDP.